Boa tarde. Agora, com o oferecimento das edições Sesc, um pouquinho de literatura e documento. A exibição dos documentários Pantanal e Amazônia Ocupada, de João Farcas, um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, um observador da cultura popular, amante da relação entre o homem e a natureza. Com suas lentes poderosas, foi também produtor dos documentários, que depois se transformaram em um maravilhoso livro fotográfico. Com vocês, os documentários Pantanal e a Amazônia Ocupada. Desde o começo do mundo, água e chão se amam e se encontram amorosamente e se fecundam. É do Manuel de Barros. Isso é um pouco do que a gente vê no Pantanal, que a água faz parte da terra e a terra faz parte da água e aquilo encharca, aquilo esvazia e é um ciclo em que a água é fundamental. Você não tem terra firme e rio, você tem uma mistura, você tem os corichos, você tem as vazantes, você tem as lagoas, as salinas, tudo é meio água, meio terra, é uma coisa extremamente poética e é um equilíbrio muito tênue entre o que é a água e o que é a terra. É uma coisa, e por ser um equilíbrio muito tênue, ele é muito frágil. Bom, na verdade, eu fui chamado para fotografar no Pantanal por causa do livro da Amazônia, do trabalho da Amazônia. O pessoal do Pantanal me chamou e me falou: olha, a gente gostaria muito que você fosse para o Pantanal fotografar, porque o Pantanal também está muito ameaçado e é um bioma importante, assim como a Amazônia. E eu relutei muito, porque eu falei: olha, a minha especialidade não é bichos e nem paisagem, de fato. Mas eles insistiram, falaram: não, vai lá para ver, você vai ver. O Brasil acha que conhece o Pantanal, eu também achava. Mas eu fui nessa primeira viagem e eu fiquei muito impressionado com a variedade, com a extensão. O Pantanal, a cada sub-região, ele é completamente diferente. E um outro motivo que me levou a fazer esse trabalho é o fato de que o Pantanal é muito frágil. E a gente tem a impressão de que o Pantanal está intocado, vai resistir para sempre, etc. Quando na verdade não, o Pantanal está muito ameaçado. Isso pode ser visto em vários aspectos. Então eu sempre estou atrás de ensaios longos que a gente pode acompanhar e que sejam relevantes. No caso do Pantanal, eu vi que tinha um assunto relevante para ser conhecido, para ser mostrado para o Brasil. Então, e com essa ameaça ao bioma que é muito grave. Então eu achei que valia a pena me entregar para essa causa, para esse grande conteúdo, para esse grande porção do território brasileiro que a gente acha que conhece, mas na verdade era muito ignorado. O Pantanal, ele é muito inacessível. Só algumas porções do Pantanal são acessáveis por automóvel. De resto, você tem alguns lugares que você consegue chegar de barco, mas normalmente são viagens a cavalo por vários dias. Então, graças à generosidade de alguns fazendeiros que estão preocupados com a preservação do Pantanal, que o pantaneiro ele tem isso. O pantaneiro tradicional, ele ama o Pantanal, ele tem uma relação muito forte, uma relação bastante harmônica com o Pantanal. Mesmo a criação de gado, que parece para nós uma coisa, uma violência ou uma destruição, no Pantanal, como havia pastagens nativas, a criação de gado se adaptou muito bem, com um relativamente baixo impacto ambiental. Esses fazendeiros antigos e mais tradicionais, e também alguns que chegaram depois com uma consciência mais aberta, eles têm profundo amor pelo Pantanal. Então, quando eles começaram a ver as imagens que eu estava fazendo, entender o trabalho que estava fazendo,
Eles me ajudaram muito, eu tive muita ajuda. Um exemplo disso, muito engraçado e interessante, é essa foto da florada dos ipês. E fiquei durante 5 anos tentando fotografar a florada dos ipês, mas não conseguia essa carona exatamente na época. Até que há 2 anos atrás um piloto me ligou e falou: olha, você pediu para te avisar e está florindo, os ipês estão florindo. Eu fiquei louco, queria ir de qualquer jeito, né? E de fato eu fui, e quando a gente desceu numa fazenda e deixou o pessoal e subiu para fazer essas fotos, quando eu vi o espetáculo que era a florada dos ipês, eu fiquei absolutamente maravilhado e emocionado, porque eu tinha fotografado muito a mata amazônica e ela é muito homogênea, muito verde. E você vê esse jardim, que é aquela mata verde toda florida, no meio com esses tons de rosa, de roxo, é uma coisa deslumbrante, simplesmente deslumbrante. Eu pensava assim, eu não vou conseguir retratar a beleza do que eu estou vendo, vai ser muito difícil, porque são dezenas e dezenas de quilômetros, a vista se perde naquela beleza, naquela variedade de rosas entremeados com verdes, é uma coisa assim absolutamente deslumbrante e emocionante. Se o Brasil fosse um país com mais reverência pela sua própria natureza, a gente iria viajar para ver a florada dos ipês no Pantanal, como no Japão eles festejam a florada da cerejeira, sabe? A gente não tem a mesma cultura de respeito, de admiração pela natureza que outros países têm, mas a gente vai ter, porque é deslumbrante. Então, esse trabalho ele foi feito, são cerca de 10 viagens, ao longo de uns 5 anos, entre 2014 e 2019, mais ou menos. O que aconteceu ao longo das viagens é que eu fui conhecendo novas regiões do Pantanal. Eu ia perguntando para onde eu devia ir, procurando caronas, procurando acesso a esses lugares, assuntos que eu queria fazer. A Serra da Bodoquena, por exemplo, que era um lugar que eu queria muito ir, porque são os rios que nascem lá, que vão para o Pantanal, que aliás é um lugar espetacular. Fizemos Planaltos, a Serra do Maracaju, que a fronteira leste do Pantanal. Depois fizemos a Serra do Amolar, que é uma RPPN muito grande, muito bem preservada, muito linda, que é a fronteira oeste. Depois fizemos a região de Poconé, que infelizmente é uma região de muito garimpo, e que são as nascentes do Rio Paraguai. Então o Rio Paraguai já vem um pouco afetado por essas regiões de garimpo. Mas uma coisa que sempre teve presente, e uma questão importante para mim, a fotografia tem inevitável, uma vocação documental. Então, ainda mais quando você está trabalhando com um tema que é um fato, uma região, você está sempre muito tentado a documentar aquilo que você está vendo. Seja o espetáculo, sejam os problemas, sejam as pessoas e tal. Mas o Pantanal, apesar de ser muito fotogênico, ele também já foi muito fotografado. Existem muitas imagens sobre o Pantanal numa certa dimensão dele. Então e eu precisava fugir dessas imagens, porque se a gente queria chamar a atenção do Brasil para o Pantanal e para aquilo que está acontecendo no Pantanal, você não pode fazer isso com imagens que já foram vistas. Você tem que fazer isso com imagens que realmente tirem as pessoas do seu lugar comum, do seu conforto, e elas sejam impelidas a se interessar, e que é um poder que a fotografia tem. Então eu sempre fui procurando, ao mesmo tempo que eu ia documentando, eu ia sempre procurando ir mais fundo
na linguagem fotográfica, na linguagem mais expressiva, porque eu sabia que eu precisava de imagens mais contundentes. E isso foi me levando para uma fotografia que nem eu tinha feito, que é muito próxima da barreira de uma coisa mais formal e mais abstrata. Então você vai ver várias imagens que são imagens que é até difícil para o leitor entender o que ele está vendo. Então elas são imagens muitas vezes muito bonitas, mas um pouco estranhas. E é esse estranhamento que eu estava procurando, para que as pessoas tivessem que parar e olhar para aquelas imagens e se perguntar, puxa, o que é isso? Porque isso era a garantia de que a gente teria a atenção das pessoas. Então, a gente viveu essa ambivalência entre uma fotografia mais documental ou mais expressiva, mais formal. E tanto nas exposições que eu fiz, porque esse livro já foi alvo de 2 exposições fora do Brasil, a gente se perguntou muito se a gente devia dar mais ênfase para o documental ou para o formal. E a gente chegou à conclusão que era importante transitar pelos os dois caminhos. E também na feitura do livro, conversando com o Kiko, a gente também achou que era possível a gente ser ao mesmo tempo bastante enfático, bastante contundente do ponto de vista das imagens, sem deixar de registrar aquilo que a gente estava vendo. Eu não posso dizer que houve uma mudança da paisagem do Pantanal significativa até digamos, do que eu vi, quer dizer, do que eu vi quando eu cheguei até 2018, 2019, na verdade eu vi 3 fenômenos que podem ser listados. Um que quando eu cheguei já estava acontecendo, que é as inundações provocadas pelo assoreamento do rio Taquari. O rio Taquari é um rio importantíssimo na geografia do Pantanal, um rio que corta praticamente toda a planície pantaneira do leste para o oeste, vai desaguar no rio Paraguai. E esse rio vem sendo assoreado e ele chegou a praticamente entupir, e os rios no Paraguai, no Pantanal, eles se rompem e então eles inundam. Ele estourou por não poder mais correr e ele inundou uma região vastíssima do Pantanal. Praticamente 10% do Pantanal foi inundado e não desinunda, que o Pantanal ele enche de água e depois esvazia todo ano. Mas nessa região a água subiu e não foi embora. Era a região mais produtiva do Pantanal. Esse fenômeno já estava lá e era uma das coisas mais chocantes. Mas tem 2 coisas que eu observei depois que foram muito significativas. Primeiro, a quantidade o volume de calor e a mudança do regime de chuvas que provocou secas monstruosas em 2019 e 2020. Isso foi uma coisa que não é que o fogo no Pantanal seja um elemento estranho, ele sempre existiu e o Pantanal tem uma certa resiliência, ele consegue se recuperar porque são campos e o fogo passa muito rápido e a vegetação consegue se recuperar. Mas já em 2019 e agora em 2020 nós estamos observando, talvez, são os anos mais quentes, mais secos e com maior número de focos de incêndio, de fogo no Pantanal, e é uma coisa assustadora. Esse ano realmente a coisa está totalmente fora do controle. Tanto que em 2019 eu fui fotografar esse fenômeno do fogo no Pantanal, depois do livro já está praticamente pronto, já está praticamente paginado. E as imagens eram tão fortes que a gente acabou mudando e o livro acabou recebendo essa capa que, infelizmente, é muito contemporânea, porque o assunto do Pantanal hoje é o fogo, é a fumaça, é a destruição. E uma outra coisa que eu observei também, que foi muito triste, é que do dia 19 para o dia 20 de setembro de 2019, o rio Taquari secou totalmente no seu curso médio. Quer dizer, ele já vinha assoreado,
com baixa profundidade, já tinha sido difícil a navegação, etc. Já estava uma situação muito difícil, mas eu entrei dentro do leito do rio e o rio ficou totalmente seco. O rio, no curso médio dele, ele desapareceu. Então, é a violência, a velocidade da interferência humana na paisagem, que é um fenômeno assustador e talvez uma das coisas mais preocupantes da era que a gente vive, que é esse fenômeno do antropoceno, que é o homem com um poder imenso de transformação da paisagem. E no Pantanal isso é de uma violência extrema. As chuvas mudaram, as cheias mudaram, os rios estão mais baixos, muitos pássaros que migravam não estão sendo mais encontrados, todos os rios do Pantanal estão assoreando, todos. O Pantanal é muito sensível às mudanças climáticas e às interferências humanas. Então, é uma região de uma riqueza, de uma variedade biológica impressionante. É impressionante. Então, é um patrimônio que a humanidade tem, que o Brasil tem, e que a gente está correndo um risco muito sério de destruir, até antes de conhecer, porque de fato a gente não conhece bem o Pantanal, acha que conhece, mas não conhece. E eu acho que uma das funções desse livro e do filme que nós fizemos ao longo desse trabalho é mostrar para o Brasil a beleza daquilo, o valor que aquilo tem e a importância que é olhar para aquilo com cuidado. E eu fotografei, tive que aprender a fotografar a fotografia aérea, que eu nunca tinha feito de forma sistemática. E eu fui, então, aprendendo ao longo desse trabalho. Obviamente foi um prazer, porque as imagens aéreas do Pantanal são muito impressionantes, o Pantanal é muito fotogênico também do alto. E a primeira dica que eu recebi foi de um piloto que voou várias vezes comigo, o Firmo, e ele já voou com vários fotógrafos. Ele me disse assim: a fotografia aérea tem seus truques e tal, você tem que ser rápido, porque quando você viu a cena você já perdeu. Porque de fato fotografar de um aviãozinho não é a mesma coisa que fotografar de um helicóptero. O helicóptero ele consegue parar num determinado ponto, ou se ele precisar voltar numa determinada posição, é muito mais rápido. No aviãozinho, a gente fotografava via de regra por uma fresta na janela, de vez em quando consegui tirar a janela, mas em geral não. Então é uma pequena fresta da janela que se abre, você tem que perseguir. Então, no fundo, você tem que olhar a paisagem com os dois olhos. O olho esquerdo vê o que está chegando e o olho direito está no visor da câmera. Então, quando está chegando, pá, você já tem que fazer. Então, você tem que ser muito ágil, muito rápido para conseguir fotografar. Uma outra coisa que eu tive que aprender, ou desenvolver nesse trabalho, é que, de novo, eu não queria aquelas imagens já vistas, já conhecidas. Então eu trabalhei em situações extremas. Eu propositadamente, muitas vezes, eu trabalhei contra a luz, que é uma coisa que está um pouco contra o ensinamento da fotografia. Você normalmente tenta trabalhar com a luz a seu favor, no máximo a luz lateral, mas eu trabalhei muitas vezes contra o reflexo, com um diafragma extremamente fechado, e com isso a gente obteve valores de luz muito diferentes nessas imagens. Então tem aquela imagem que eu chamo é quase que uma releitura do Monet, em que você está vendo, você praticamente não sabe o que você está vendo brilhos, reflexos, e aí você vê, os reflexos são a água, você tem capim, o mato. Então, isso vai criando um jogo meio ilusório, meio indecifrável, que é a graça desse trabalho. Então, às vezes você tem o reflexo azul do céu no rio ou numa lagoa, às vezes você tem o reflexo das nuvens, às vezes você tem a ondulação das lagoas e dos rios.
Então eu fui explorando essa questão das texturas da água, dos reflexos, dos valores cromáticos ao extremo. Eu fui a um paroxismo, porque era a oportunidade que eu tinha, eu estava muito voando e a variação de situações era muito grande, o que me permitiu ir muito fundo nessa exploração de valores cromáticos e tonais, né? Então, eu acho que do ponto de vista técnico isso vale a pena ressaltar. Do ponto de vista dos retratos, aconteceu um negócio interessante, porque o Pantanal é muito deserto de gente. O grande personagem é a paisagem. Mas eu sempre que encontrava peões, ou pessoas, ou trabalhadores, ou fazendeiros, eu fotografava. Mas ao reunir os melhores retratos do Pantanal, eu vi que eles invariavelmente tinham duas características. Primeiro, você não vê uma alegria expressa. As pessoas são muito reservadas, elas estão mais contidas, elas estão com uma certa melancolia, até uma certa tristeza. E eu imagino que isso seja porque a vida no Pantanal não é fácil. É muito quente, quando faz frio é muito frio, chove muito, é muito seco, as pessoas estão isoladas, estão distantes. Então, a vida é dura e isso está expresso nos retratos. Uma outra coisa que aparece é que quase não há contato visual entre o fotografado e a câmera, que é uma coisa que para mim sempre foi fundamental. Eu sempre estou olhando para elas, olho no olho. Eu acredito sim que o olho é um espelho da alma. Nessa busca de aspectos do Pantanal para fotografar, me foi recomendado que eu fosse conhecer um fazendeiro que teve a sua fazenda inundada pela inundação do rio Taquari, e a fazenda dele de 7.000 hectares foi praticamente toda inundada e sobrou uma pequena ilhota. E todos os vizinhos dele foram embora, mas ele resolveu ficar. Era o seu Ruivaldo. E eu fui até lá, até uma época que estava muito frio. Cheguei, a gente demora 3, 4 horas de barco para chegar até a fazenda dele. E eu passei a noite lá com ele, a esposa e uma filhinha. Ele mora com a esposa e uma filhinha. E ele me contou toda a história dele, me mostrou como é que ele está fazendo para ir ampliando aos poucos aquela pequena ilhota dele. Eles vão colocando sacos de areia e vão conquistando áreas novas de seca, impedindo que a água entre. E foi uma coisa que me impressionou muito. Quer dizer, aquele homem sozinho, ele está a 20 e tantas horas do lugar onde ele compra o combustível, por exemplo, está totalmente isolado, mas ele continua cuidando daquela fazendinha com um amor impressionante, com uma inteligência, com um conhecimento do Pantanal. E ele, além de tudo, ele se expressa muito bem. Ele é uma pessoa muito clara, muito direta. E quando eu voltei, os fazendeiros me perguntaram: e aí, você fez as fotos do Ruivaldo? Eu falei: eu fiz. Mas aquele homem não é uma foto, aquele homem é um filme, porque a história dele é maravilhosa. Vamos fazer o filme, vamos fazer o filme. Aí começou uma mobilização para fazer esse filme que acabou sendo feito. E, de fato, a gente estava procurando sempre. Eu acho que existem tantas más notícias hoje no mundo que as pessoas estão um pouco arredias. Ninguém quer ficar ouvindo má notícia. Agora ainda tem mais esse problema do Pantanal. Já tem problema demais, tem Amazônia, tem isso, tem aquilo. Então, o que a gente gostou da ideia de fazer esse filme a partir da experiência do Ruivaldo é que é um homem que resistiu, é um herói, é um cara que enfrentou essa adversidade que é avassaladora da inundação por um rio, mas que não se entregou. Então, a gente poder contar essa história não através de uma desistência ou de um desânimo ou de a inevitabilidade das catástrofes, mas pelo lado humano da luta, da resistência, de uma pessoa que fez diferença. Então,
para nós foi super interessante poder entrar em contato com o Rivaldo e poder contar a história do que está acontecendo no Pantanal, não de uma visão depressiva, mas de uma visão heróica, que para mim ele é um herói. E os bichos todos vão para lá, as araras azuis vão para lá, porque elas comem do acuri, então é de uma beleza incrível. A única coisa que ele reclama é que, como as onças não têm muito para comer na região, elas vão comer os bezerros dele. Eu acho que foi o Sartre que escreveu uma frase que é muito interessante. Ele diz que a beleza não salva aquilo que mostra. E isso é uma contradição que a gente tem. Quer dizer, a gente, ao fazer esses trabalhos de documentação e de retrato da natureza, das transformações do país, a gente sempre está lidando com a questão da beleza, porque a gente está falando em arte. A gente não está falando em um documento frio, objetivo. A gente está sempre filtrando por um filtro subjetivo. E é esse filtro subjetivo que cria a afetividade, é o que cria a atratividade para as imagens, é o que relaciona com o leitor. E ao mesmo tempo que a gente procura essa comoção, a gente sabe que o simples ato de fotografar ou de mostrar não transforma. O que a gente sabe é que, de alguma forma, esse trabalho precisa ser feito. Quer dizer, é preciso que as pessoas saibam as consequências da opção que nós fizemos como caminho de civilização. Quer dizer, nós tivemos conquistas enormes, mas ao mesmo tempo nós estamos ameaçando o planeta. Então, tanto o trabalho da Amazônia quanto esse trabalho são trabalhos que, de uma certa forma, funcionam como alertas. O poder que a gente tem é muito pequeno. Quem tem poder são as pessoas que podem ler esse livro, que podem ser afetadas por uma consciência de que as coisas estão acontecendo de forma precipitada e se mobilizar. O poder da arte, da fotografia, ele é pequeno, ele é uma pequena faísca. Se essa faísca vai se transformar num pequeno fogo, a gente não sabe, porque isso é uma questão de consciência de todos. Então, mas o nosso trabalho é riscar esse fósforo. A nossa opção foi celebrar a beleza do Pantanal e alertar as pessoas para o fato de que, olha, é capaz da gente destruir tudo isso antes da gente aprender tudo que nós temos que aprender com o Pantanal. Então, mesmo na estrutura do livro, eu conversei bastante com o Kiko e a solução que a gente adotou foi basicamente abrir o livro sobre essas imagens maravilhosas, sobre esse deslumbre, esse estranhamento da beleza do Pantanal, e de repente o livro abre um capítulo que são as interferências e as ameaças e a destruição do Pantanal. A gente então fala disso rapidamente, mostra isso com ênfase, e depois a gente volta a falar das belezas do Pantanal, de forma que não fique um livro que repulse o leitor, porque ele tem que atrair as pessoas, esse trabalho tem que atrair as pessoas para a beleza do Pantanal, para o valor do Pantanal, e aí no meio do caminho a gente conta essa história. Talvez você diga que a capa do livro destoa um pouco dessa ideia, porque ela já vai direto na canela, porque o Pantanal sempre foi identificado com água, e na capa do livro você tem uma foto de fogo. Mas, de fato, essa foto era inevitável para essa capa. Essa frente de fogo fotografada aqui tinha 30 quilômetros, e o fogo no Pantanal é praticamente inapagável. Ficam lá os brigadistas, que são heróis. Nesse caso até tinha 3 índios
que estavam como voluntários brigadistas lá. Eles ficam a noite inteira combatendo aquelas frentes de fogo, mas de fato é muito fogo, é muito seco, é aquele vento, e é praticamente inapagável. Então, quando você está indo para uma viagem, é uma coisa de um grau de excitação e de motivação monstruosa. E você sabe que você vai ter ali 10, 15 dias para trabalhar intensamente, nas condições talvez às vezes muito adversas, mas tentando tirar o máximo daquele pequeno período de trabalho. E foram umas 10 expedições entre as fotos e 2 ou 3 para o filme e tal. E o Pantanal, ele causa um impacto na gente profundo. O Pantanal é muito silencioso, você não escuta nada que não sejam ruídos da natureza, pássaros, um pouco do vento, um pouco de água, um mugido de gado, etc. e tal. Então, o Pantanal causa um profundo da impressão, não só visual, mas auditiva, sensorial na gente. E isso aconteceu de uma forma tão profunda em mim que agora que eu estou quase praticamente 1 ano sem voltar no Pantanal, eu sinto uma falta, uma ausência, uma saudade daquilo. E o Pantanal nos marcou de forma tão importante que a gente até acabou propondo que esse trabalho não se resumisse ao livro e ao filme, mas a gente acabou criando uma iniciativa que se chama Documenta Pantanal, que é uma iniciativa sem dono e sem estatuto, sem regulamento, sem personalidade jurídica, mas basicamente é um selo que procura apoiar iniciativas de fotógrafos, de cineastas e outros profissionais sobre o Pantanal. Então a gente botou isso para frente e o Documenta também é um dos patrocinadores, coautores desse livro. E para falar do livro em si, esse livro a gente começou a conversar com o Sesc, na verdade em fevereiro ou março de 2019. Então foi um período de praticamente 1 ano e meio de conversa. E no meio disso tudo teve a pandemia, teve uma série de obstáculos, mas foi uma construção muito interessante. Já desde o começo ficou muito claro para os editores do Sesc que o livro deveria também contar um pouco da experiência fotográfica, então você vai ver que tem pequenos depoimentos de como as fotos foram feitas, as opções e tal, tem quase que um roteirinho de trabalho. E também foi sugerido que a gente tivesse um bom texto e um bom mapa para estabelecer o que é o Pantanal em todas as suas dimensões e localizar um pouco as fotos. A gente trabalha com legendas no final, que é para não interferir visualmente, mas a gente diz cada foto onde foi feita, mais ou menos o que ela retrata. Então foi uma colaboração muito extensa no tempo, e a gente trabalhou um pouco paralelamente, mas estamos muito contentes com o resultado. O livro tem uma paginação extremamente interessante, porque o Kiko trabalhou muito com os brancos, as molduras e as margens, elas trabalham de forma sutil, mas poderosa. É muito interessante como o branco vai se deslocando pelo livro. Eu acho que o livro é uma joia rara de diagramação e está muito bem impresso. A gente teve uma impressão muito boa e a gente também escolheu uma forma de acabamento que é um pouco mais delicado. O livro, a capa se abre por inteiro, ele mostra a lombada costurada, o que não é uma coisa muito tradicional. E o Kiko optou por esse acabamento em que a gente chama de costura aparente, que o livro abre perfeitamente. Então, o dano causado pela dobra das páginas é menor, que eu também acho que é um ponto forte do livro. Tem mais um detalhe que eu acho interessante,
é que essas fotos elas ganham muito em tamanho, ampliadas, porque elas são cheias de detalhes, e hoje a fotografia digital te dá uma riqueza de detalhe, de definição muito grande. Então você consegue ver uma garcinha voando lá e perdida no meio de uma paisagem, que é uma coisa muito forte. Então o Kiko usou esporadicamente no livro o recurso de aproximar. Tem uma foto de um campo de soja que ele fez questão de aproximar, e na página seguinte da imagem aparece um detalhe, que eu acho que é um recurso também muito interessante. A gente queria que esse recurso fosse mais presente, mas também a gente tem limitações. Então, você tem a foto numa página, e que é uma foto interessante, que as pessoas demoram para entender do que se trata, a gente tem que explicar. E aí na página seguinte ele chega perto e mostra um detalhe, aí você pode ver as plantinhas de soja surgindo, etc. e tal. Então eu acho que o livro ganhou muito com a diagramação, com a impressão muito bem feita pela gráfica Ipsis, e o livro mostra esse poder da paisagem do Pantanal, das pessoas e das transformações que infelizmente o Pantanal está passando. Eu acho muito interessante esse papel que a fotografia acabou adquirindo, de ser visto como uma arte, como está inserido um pouco no mercado de arte. Isso tudo é muito bacana, é útil para os fotógrafos, porque ajuda os fotógrafos a viverem e poderem fazer seu trabalho. Mas, de fato, o que mais me fascina na fotografia é o poder que ela tem de comunicar, de trazer realidades que a gente não pode viver pessoalmente para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. E isso é o que me fascina. Por isso, poder transformar um trabalho fotográfico num livro, numa materialidade, numa exposição que as pessoas possam ir, possam ter na mão, possam se referir, possa ficar registrado, isso para mim realmente o trabalho se completa aqui. Eu não acredito que a fotografia esteja podendo fazer todo o seu trabalho só em si, como uma obra de arte e tal. Eu acho que é aqui que a coisa se realiza, com o trabalho do designer, do gráfico, do editor, do distribuidor, do livreiro, sabe? É na hora que o livro está pronto e chega na mão das pessoas e que o ciclo se completa, é que a obra se justifica. Eu trabalhei uma época com o Masao Ono, que foi um grande editor, e aí ele me falava: João, a gente faz 1.000, 1.500 livros, de fato uma boa parte fica encalhada, talvez, sei lá, 200, 300 livros vão para a livraria, desses 300 talvez 50, 60 são comprados, desses 60 talvez uns 10 ou 15 são de fato lidos, e dessas 10 ou 15 pessoas que leem aquele livro que a gente faz, talvez uma pessoa tenha a sua vida transformada por aquele livro. É para essa pessoa que a gente faz o livro. Então, a gente não pode tudo, mas talvez a gente possa tocar algumas pessoas, a gente possa de alguma forma transformar a realidade que a gente vive para uma coisa um pouco melhor. Esse livro também me abriu muitas portas. Ele, graças a esse trabalho foi visto na França, foi visto nos Estados Unidos, e ele foi adquirido pela Maison Européenne da Photographie, então está lá no acervo deles. Esse livro também me levou para uma exposição na Universidade de Tulane, na Louisiana, nos Estados Unidos. Eles também adquiriram, fizeram um lindo seminário e uma exposição que ficou 6 meses lá contando a história da Amazônia. E é um livro que fez o seu percurso. Eu acho que aquilo que me foi dado documentar
eu fiz o meu papel de levar para frente. Ele ficou muitos anos na gaveta, esse trabalho, ficou mais de 20 anos na gaveta, mas felizmente os slides, os cromos estavam em boa condição quando a gente foi retomar, e aí foi possível registrar. Eu acho fabuloso esse trabalho que a fotografia faz, que é nos trazer essas realidades do passado, distantes, nas quais a gente não pode chegar, e ainda por cima aliado à sensibilidade de alguém que esteve lá e fez as escolhas, editou aquela realidade para a gente. Eu acho que eu me sinto muito grato por fazer parte dessa tradição da fotografia brasileira. Minha formação como fotógrafo é muito ligada ao fotodocumental, documentarismo, fotojornalismo, e eu fui fotógrafo e editor na revista Isto É. E por volta de 85, 86, 87, estava acontecendo o pico da Corrida do Ouro na Amazônia, logo depois da descoberta de Serra Pelada, aquela loucura. E nós fomos convidados por um garimpeiro, que era o presidente da Associação dos Garimpeiros da Amazônia, que queria levar um fotógrafo e um jornalista para ver de perto a realidade do garimpo, porque eles se queixavam que havia muita desinformação. Nós aceitamos o convite sem nenhum compromisso. Eu fui com um jornalista muito amigo meu, o Ricardo Lessa, e nós fizemos uma pequena visita a vários estados da Amazônia para ver diferentes situações do garimpo. E depois dessa visita, nós tivemos o privilégio de entrar em garimpos fechados, porque na Amazônia existem garimpos abertos e fechados. Os fechados são onde existe só uma pista e o acesso ao garimpo se dá por essa pista, e o dono da pista é o dono do garimpo. E você não entra se não for com a autorização dele. Como nós fomos levados por eles, nós tivemos acesso a tudo. E aí, depois de fazer esse primeiro giro, que já deu muitas fotos interessantes, nós falamos, bom, isso aqui é uma saga de um povo, é uma epopeia que está acontecendo na Amazônia. Dezenas de milhares de pessoas invadindo a Amazônia, vindo trabalhar, fazer suas vidas. E surgiu a ideia da gente continuar fazendo esse documento do que estava acontecendo na Amazônia, que de fato o Brasil não tinha muito acesso, porque a Amazônia é muito difícil de trabalhar, a questão logística é complicadíssima, e a gente teve essa entrada através dos garimpeiros, que era uma coisa muito estranha, muito interessante. E então começamos a fotografar tudo que a gente pôde. Fizemos vários acertos, vendemos matéria para jornal, para revista. Fomos construindo, durante uns 10 anos, nós construímos esse trabalho que procura contar um pouco do que estava acontecendo na Amazônia naquela altura. E esse trabalho ficou muito tempo também sem poder ser exposto ou publicado, mais ou menos como aconteceu no caso de Trancoso, e no começo dos anos 2014, por aí, eu tive um acordo com o pessoal que tinha uma digitalizadora, e eu comecei a digitalizar esse material, que eu sabia que tinha um certo valor, e comecei a mostrar. E aí as pessoas me falaram, puxa, esse material é muito importante, esse material devia ser mostrado. E então eu mostrei para o pessoal do SESC, o pessoal do SESC gostou da ideia de fazer a exposição, e depois surgiu a ideia de fazer o livro. E é um livro que conta a história desses pioneiros, dessas pessoas que largaram tudo na vida, largaram às vezes uma roça miserável no Nordeste e foram arriscar tudo na busca do ouro, ou de abrir um pequeno comércio, ou de conseguir uma pequena fazenda. É maravilhoso, né?
E a gente, então, essas fotografias e o pouco de texto que tem aqui conta a história dessas pessoas que foram lá desbravar naquela época, nos anos 80. A consciência ecológica ainda era muito baixa, as pessoas se consideravam verdadeiros heróis, porque a gente ainda tinha aquela mentalidade de conquista da natureza, eles estavam conquistando a Amazônia para o Brasil, eles de fato se consideravam heróis, e a gente conta um pouco dessa história. As pessoas estavam sofrendo as coisas mais difíceis que você pode imaginar, situações de malária, de falta de recurso, de fracasso, e para poucos que tinham sucesso, muitos fracassavam, e a gente estava assistindo tudo isso acontecer, fotografando isso sem um julgamento de valor, sem julgar se aquelas pessoas estavam certas ou erradas, simplesmente contando a história delas. E as pessoas estavam muito abertas para contar a sua história, para posar para as fotografias, porque, não se esqueça, nessa época não havia televisão na região, não havia rádio, não havia telefone celular, as pessoas estavam isoladas, às vezes anos longe das suas famílias, e elas sabiam que estavam com a ameaça de poder perecer, de poder morrer. Então, ao se relacionar com a gente, que ia levar essas imagens e essas histórias para longe, de uma certa forma elas sabiam que elas estavam perenizando as suas próprias histórias. Então, é um livro que eu acho muito, que marca muito esse período do Brasil. Aqui, por exemplo, é uma família do Paraná que foi ao longo da Cuiabá-Santarém, que se assentou lá com um pedaço de terra. E a Cuiabá-Santarém é uma estrada que foi abandonada, foi construída pelo governo, depois foi abandonada. Só agora, 40, 50 anos depois, é que eles estão finalmente deixando ela transitável, uma estrada que era importante, e esse pessoal ficou isolado lá. Então, é um livro que eu considero muito bem desenhado, muito bem impresso também. Ele tem essa ideia de colocar as fotos verticais no sentido vertical no livro, que é uma inovação que faz a pessoa virar a página. Aqui foi um dia que a gente chegou no garimpo e o rosto das pessoas era tão impressionante, era tão diverso, contava tanta história. E aí eu peguei uma lona dessas que eles usavam, estiquei lá no fundo e falei, olha, quem quiser tirar foto, vem aqui que eu vou tirar. Aí eu fotografei uns 20 ou 30 fazendeiros nesse garimpo do Rato, e com um flashzinho até, porque já estava escurecendo. E depois nós selecionamos essas pessoas que são garimpeiros brasileiros com todos os tipos, todos os rostos, todos, você pode ver que nenhum se parece com o outro e todos eles têm cara de brasileiro, né? Eu considero essa sequência maravilhosa. Então é isso, isso aqui é um pouco do que acontecia na Amazônia naquela época, que eu tive o privilégio de viver, de documentar. Graças a Deus não peguei nenhuma malária, a infecção de malária naquela época era quase 100%. O madeireiro, ele posando do lado da história, nessa época ainda não havia tanta pressão social contra os madeireiros, eles ainda mostravam o trabalho deles para a gente. E também é um livro muito bem impresso, agora está meio esgotado. Olha o que era o Distrito Industrial de Boa Vista. Só tinha madeireiro. Aqui no Acre. Isso aqui são as castanheiras que era proibido, pelo Código Florestal, era proibido derrubar a castanheira. Eles derrubavam todo o resto, a castanheira ficava no meio do nada e acabava morrendo. Então, um memorial da castanheira, né? Olha aqui de novo a região que foi aberta, como sobraram poucos testemunhos.
E também a gente fotografou os ribeirinhos, que eram pessoas que viviam, apesar de muito despossuídos, viviam em harmonia com a natureza, né? Isso na casa de um tirador de borracha, né? Na casa dele. E aqui o Paulo Reckenhoff observou muito bem que eles viviam uma vida praticamente muitos traços indígenas. Você vê que na casa não tem móvel, eles sentam no chão. Esse dia ele tinha caçado uma paca e a refeição foi muito boa. Olha ele aqui. Aqui o menino que está tocando fogo na mata. E eu me lembro quando essa exposição estava na parede lá no Sesc Bom Retiro. Teve muita mídia e as entrevistas sempre me perguntavam: então quem é que está destruindo a Amazônia? E está esse menino lá, mas ele provavelmente o pai pediu para ele tocar fogo nessa mata, que é onde eles vão fazer uma roça deles. É difícil julgar esse menino, né? E no fundo quem está derrubando a Amazônia somos nós como sociedade que não conseguimos encontrar uma maneira mais harmônica e não só de sustentar o povo, mas de manter essa riqueza natural que nós recebemos, né? Então, somos nós. Tem umas liberdades gráficas muito interessantes nesse livro, que estão um pouco relacionadas com o trabalho do George Love. George Love foi um mentor meu, foi uma pessoa muito importante na minha vida, e ele era cheio dos experimentalismos, era um cara inquieto, que me ensinou muito, e esse livro é uma homenagem para ele também. Nossa, como está bem impresso. Ó. Muito bom. E ele tem muito texto, esse livro, tem um texto do Danilo, do Sesc, tem um texto do Paulo Reckenhoff, que foi o curador, tem um texto do Ricardo Lessa, que é o jornalista que foi comigo, muito bonito, e tem um texto da Lili Schwartz, que conta um pouco da relação do Brasil com os mestiços, e também fala dessa relação com esses caboclos, com essas pessoas que estão lá, e de como é importante não simplesmente julgar, mas retratar de uma certa forma, né? É um livro que eu gosto muito. Está meio esgotadão, mas ainda vale. Foi bom?